E cortar o cabelo, né? Como é que era? Era maquininha já? Não, Não? tinha os barbeiros, tinha maquinário, tinha Tinha. cada artista, né, mano? Tinha Tinha. cara lá dentro que os caras ganhavam, sobreviviam. Então tinha um setor também que era a barbearia. Aham. Então É uma tinha, cidade ali dentro que tinha funciona tudo, igual e você tá falando. autônoma, é isso mesmo. Autônomo, Ela, sim. ela funcionava por si mesma, independente de Que bagulho estado, louco, mano. tá ligado? E aí então, mas isso, né, mano, é aí que a gente vê, porque quando a gente fala de Pavilhão 9 a gente estamos falando de 2.700 presos. Eu falo o número exato porque eu sei, Sim. hoje eu tenho acesso a isso. Então, a gente está falando, e estamos falando de 13 funcionários. 13 funcionários. Muita coisa. Funcionário não é agente penal que nem hoje. Sim. Funcionário, aqueles caras que vinha lá, chegava lá, falou todo mundo, tudo bem, tal, tal, abria as celas, você ficava solto, mas dentro do pavilhão, então você não Aham. podia, a cela ficava aberta, então eu ia lá na sua cela, bebia um café, você vinha na minha, nós fazíamos um jogo, você tá ligado? E os Existia. respeitos com esses funcionários era de boa? Se o cara fosse Sim. firmeza. Não, é que assim, mano, existe três tipos de funcionários, tá ligado? Aham. O funcionário limpo, você tá ligado? Que é o cara que vem, você tá ligado? Trabalhar, se você precisar dele, ele te auxilia, não traz contravenção nenhuma. Você tá Certo. ligado? Você fala pra ele, ó, traz uma contra. Ele, não, não, não. Ó, você precisa de um remédio? Eu vou lá na enfermaria ver. Certo? Existe o sujo, que é o cara que vem pra te atrasar ali dentro. Você tá ligado? O cara vem revoltado porque, né, não sei lá o que aconteceu lá com ele, com a mulher dele, que ele já chega revoltado, ou com a família dele, ele chega aqui querendo te atrasar, qualquer coisa ele quer te mandar pro castigo. Se você pedir, você tá ligado, alguma coisa ele não te dá, e existe o funcionário corrupto. Tudo pelo Certo. dinheiro. Certo. Tá ligado? Então existem esses três tipos de funcionário, então as consequências, você tá ligado, são diferentes. Porque o cara era sujo, ele vinha, pá, 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 mas de vez em quando o preso pegava e Maiava fiava junto. madeira, dava facada, já era. E o funcionário limpo, não, ficava limpão lá na dele lá, e os caras não incomodavam, porque falavam, não, mano, é o cara. E o corrupto é através do dinheiro, então ele tinha obrigação de trazer as As coisas. coisas. Então era esse tratamento, mas os caras sobreviviam, né, mano? Lá Sim. dentro, tranquilo. Então vinha o funcionário, abria todo mundo, ficava lá embaixo na carceragem e nós ficava nessa rotina, jogo, você tá ligado? Fazendo pinga, fazendo faca, as facas são improvisadas pelos próprios presos. Sim. Tá ligado? Só que aí os funcionários vinham, dava blitz, achava, levava, né? Porque vinha 4, 5 funcionários, nós tá em 15 que nós ia grudar os funcionários, porque isso poderia, você tá Gerar, ligado? desencadear uma. Desencadear todo o pavilhão. E falando nisso, a gente já estamos pensando de como que foi o massacre. Você tá Isso. ligado? Já a gente vai chegar, né? Já Isso. chegando nessa pegada. Então, tudo, você tá ligado? Era negociado. Você teve uma treta, você podia ser meu filho, meu irmão. Você teve uma treta com o cara, Certo. e fosse treta de morte mesmo, de trocar a faca lá na Rua 10, era você e ele, eu não podia entrar. Porque é de igual. Porque se eu entrasse, outros caras entravam. Entrava. Então nós somos uma família de 60. Os caras estão em 30, mas as outras famílias falavam, pá, pera, né? Vai entrar também. É coisa de não tá certo. Então Entendi, era muito entendi. negociado as confusões, né? E Aham. quando você tinha, você resolvia a sua confusão e já era, né? Então, e não é ao contrário do que é hoje. Tá ligado? Ao contrário do que é hoje. Então, quando a gente para pra pensar, o funcionário vinha, você tá ligado? Todo, existia essa harmonia, o funcionário conseguia entender, o funcionário via, quando eu ia trocar faca com você, eles desciam, ficavam na caixa e falavam, ó, vocês resolvem o problema de vocês, e depois que vocês resolverem, vocês vêm comunicar. Porque não era eu matar um cara e deixar lá. Não é Ah, assim, aí entendi. a PM entrava, tá ligado? E todo mundo se Entendi. ferrava. Então você tinha que ser responsável pelo seu ato. Então, Ah, se você vai é, ser mano. responsável, você pensava antes, né? E você, por exemplo, é meu amigo, moral comigo, a gente ia negociar muito para que não acontecesse. O que não podia ser é tirado. Sair Entendi. como um cara que ficou com medo. Aí já era, mano. Aí você não Aí você cabia perde o no conceito. pavilhão, perde o conceito, você tinha que sair fora. Então, tudo isso era pensado, tá ligado? E os funcionários sabiam o local que eles deviam se colocar também. Ele já está Sim. 13 funcionários, queria dominar uma massa de 2.700 presos. Sim, não Certo? tem como. Mas, infelizmente, no dia que ocorreu a treta, estava todo mundo aberto, houve uma treta entre dois presos. Aquele negócio de rebelião, aquele negócio Sim. que o filme mostra, isso daí é mentira. A privada não era igual tava no filme também, não. Hã? A privada era no chão, não era Então, daquele já jeito lá, não, né? começa por aí, você tá ligado? Sim. Só que a gente tem que entender que o filme ele transmite uma mensagem, certo? Certo. E ele acaba justificando a entrada da polícia, ele acaba justificando todas aquelas mortes, por conta dos caras chegar lá com o megafone trocando uma ideia, certo? Aí Sim. os caras jogam uma privada que nem existia, certo? Mas o Sim. filme tá mostrando Tá aquilo, mostrando. então ele não tá só materializando o que poderia ser a imagem, ele tá passando informações. Aí as pessoas olham e falam, pô, mas você vê, os caras, a polícia chegou com o megafone pra conversar, eles não quiseram conversa. Certo. Aí mostra aquela briga generalizada, eu tô falando que não existia isso, não é porque eu sou grandão, você é menor, eu ia te agredir lá, porque aí os caras que moram com você não iam aceitar, Isso. certo? É os que moram até comigo também, então não era assim que funcionava. Então não Tá. existia briga, nós trocava a faca, mas sair na porrada, não era bem assim que funcionava, Certo. tá ligado? Porque de repente eu sou grandão, vou tomar um pau de você lá dentro, acabou minha moral. Então vamos trocar a faca, você me mata, eu te mato, acabou, mano. Você tá certo e eu tô errado, mas seu pai eu tô certo. Ou de repente, em negociações, não acontecia isso. Então, quando o filme mostra uma briga generalizada, e que nós estávamos se matando lá dentro, a sociedade entende o quê? Ah, os caras estavam se matando, a polícia teve que entrar matando para eles parar de se matar. Puta Isso. que pariu, mas como isso, mano? Certo? Pensa bem no ó,
Nós tava se matando, os caras entrou matando para nós não se matar. E não deixou nós se matar e ficaram olhando então, e depois falaram, "Ué, os caras se matam, mentira. Então mentira também, ninguém tava saindo na mão. Houve uma briga entre dois presos, Certo. o Barba e o Coelho. Quem é os caras na fila do pão chapa? Nós estamos falando de quadrilha, estamos falando de um monte de gente. Então, os funcionários subiram, coisa que eles não faziam, eles pegaram esses dois presos e levaram para o castigo. Isso era 10 horas da manhã. Certo. Certo? Tá, tudo normal. O que aconteceu? Ah, teve uma treta ali, já era. Isso 1º de outubro, 2 de outubro? Não, isso foi no próprio dia 2. No dia 2. Dia 2 mesmo. No resto dos dias tá tudo normal, não tinha Sim. tensão. Tensão, quer dizer, não tinha tensão, não. Tinha muita tensão, porque o pavilhão era tenso, mas não por conta disso. Mas ali já tava inflado o pavilhão? Não, que isso, já era inflado, né? Sim. Olha o que eu contei pra você, de Sim. caras que chegam, Chega. que você tá ligado com hormônio à flor da pele querendo Sim. comprovar. Então sempre foi inflado. Sim. Mas eu digo inflado em questão assim, meu, não cabe mais gente isso aqui virou um Super- pandemônio. 2.700 presos. Sim. Certo? Tá. Então tinha muita gente, certo? Beleza. Brigando pro lugar, discutindo, mas tá. Mas a rotina, essa era a rotina do pavilhão, tá Beleza. ligado? Não tava fora da rotina. Então teve essa briga, o funcionário pegou os caras, levou pro castigo, todo mundo, ninguém falou nada. Certo. Quem vai fazer o quê? Perde dia de visita, mas todo mundo pá. Quando deu 2 horas da tarde, os caras. E assim, os funcionários vinham, você tá ligado? Sim. Às Chat, 14 horas. Tá. Você tá ligado? Ó, eles vinham às 6 horas da manhã, abria as celas Certo. e trancava às 4 horas da tarde. Boa. 2 horas os caras chegam, você tá ligado? E fala que vai trancar todo mundo. Nós falamos, não, nós não vamos entrar pra tranca. Sim. Não é uma rebelião, porque se fosse uma rebelião, nós pegava eles de refém, tirava a roupa, colocava a roupa de preso neles e negociava. A polícia não ia entrar nunca. Tá ligado? Porque a polícia não ia saber quem é quem. Nós tira a roupa e põe a roupa de preso. Qual que era a roupa na época lá? Era Desculpa te a cortar. camisa branca e calça bege. Casa bege. Boa. Certo? Então não foi. Os funcionários saíram fora. Aí nós falamos, pô, quando é 4 horas, é 2 horas, senhor. Quando é 4 horas, o senhor vem e tranca nós, sem problema. Sim. Os caras saíram fora, mano. Os caras saíram fora, você tá ligado? E saíram do pavilhão. Nós pensamos que eles estavam no pavilhão lá embaixo. Não, eles saíram fora do pavilhão, falando que estava tendo rebelião. Coisa que não estava acontecendo. Nós não sabia, porque eles estão fora, muralha e tal. Só que nós escutou toda a cadeia ser trancada. Então os caras na trairagem. Já com... verdade. Os caras trancaram. Sim. Aí daqui a pouco começou essa muralha interna, começou a encher de polícia, helicóptero, tá Certo. ligado? Eu morava no 3º andar, eu morava na época no 313E. Então as celas que eram da nossa família eram o 313E, o 15E e o 17E. Eram as 3 celas nossas no 3º andar. Certo. Só que teve um cara que tava com uma janela que era pro lado do pavilhão 8, que tinha uma entrada lá por trás. Aí o cara começou a gritar, ó, a rota, a rota. Pô, cara, a gente nem imaginou. A rota, o que tá acontecendo pra rota tá aqui, né? E a rota desde a época já era respeitadíssima. Não, respeitada entre aspas. Estamos falando do Esquadrão da Morte, mano. Tá, beleza. Então a gente estamos falando do Esquadrão da Morte, mas quem fala isso não é eu. É Certo. um livro do Caco Barcelos, que Certo. foi escrito em 1990, você tá ligado? Quer dizer, e ele traz eles como Esquadrão da Morte. Polícia que tava matando pra caramba. No entanto, que ele teve até que sair do país por causa disso. Aham. Só que a gente estamos falando dessa polícia que chegou. Certo. Certo? Porque nesse momento, mano, a gente estamos falando de uma polícia que ninguém foi preso. Então, aqueles policiais que ele denunciou são os policiais que entram dentro da casa de detenção. São os policiais que olham e falam assim: ó, nós não matou esses caras na rua, agora nós matamos. Os caras entrou, não teve ideia, meu. Não teve papo. Em primeiro momento, entre a rota e o GAT. Os caras entrou, quem os caras foram encontrando, os caras foram executando. Mas quando eles tiveram essa autorização de entrar? Porque até então, quando esse cara avisou, sei lá, ó, a rota. Aí eu acho que gerou um desespero coletivo, ou não? Ah, claro. Que nós olhou. Só que nós nem ia imaginar que os caras iam matar mesmo daquele jeito, né, meu? Mesmo a gente sabendo certo quem que seria aqueles policiais, você não ia imaginar isso, tá ligado? Só que tá, vamos fazer o quê? Vamos entrar. Porque antes disso, nós já Aham. tinha trocado ideia, você tá Certo. ligado? E pensado que, ó, vamos todo mundo voltar pra porta da sua cela, você tá ligado? Beleza. Esperar os funcionários vir trancar nós. Então nós tá pensando que os funcionários iam vir trancar. Então quando vê a rota, fala assim... E a "Pô, cela pariu." aberta? A cela todas abertas, as celas ficavam abertas até as 4 horas da tarde. Beleza. Certo? Então nós Só tá pra mim lá. entender esse time. Tá. Aí nós tudo para e fica nas portas da cela. Quando vê a rota, tá ligado? Um monte de cara se desesperou. Falou, caralho, pá, os caras vão entrar matando. Ah, mas não é assim. E eles queriam entrar no pavilhão 8. O chefe de disciplina, que é o diretor, que seria do pavilhão, não da casa, não deixou entrar. Quando o coronel Biratã ele chega, certo? Que ele tem o aval do Fleury, ele toma conta da casa. Então o diretor já não apita mais. Quem apita é ele. Beleza, certo? então o diretor ali já. Não, o diretor tá ali do fora do lado, ali jogo. fica quieto. Deixa com a gente agora. Os caras nem chegou negociando, cara. Se os caras tivessem negociado, os caras falaram assim, o que vocês querem? Nós não queremos nada, não tá acontecendo nada. Nós quer o quê? Nós podemos entrar e trancar. Ia ser desse jeito. Tá Certo. ligado? Mas aí quando os caras entram, e então a polícia toma conta, e eles entram entre o GAT e a rota. Primeiro, os caras entrou dando tiro em todo mundo. Entrou cachorro Então, também, um né? choque, você tá ligado? Com o cachorro, eles entram depois, na Ah, então sequência. depois, tá. Então os caras entram matando, você tá ligado? E os caras entram fazendo o corredor polonês.
tá ligado? Então, o corredor polonês é você, os policiais frente a frente, com os cachorros, e o preso tem que passar no meio, naquela posição, né? Mão na cabeça, olhando pro chão e passar no meio e ser acondicionado no pátio interno. Até nessa posição aqui, ó, da camisa aqui, ó, que você vê que a camisa, ela... Sim. Aquela famosa posição que todo mundo tá, né? Sim. E nesse caminho, muitas pessoas elas foram assassinadas. E quando a gente fala, mano, dessas mortes, certo? Alguns casos eu gosto de trazer algumas pontualidades pra gente entender que as pessoas não foram simplesmente, elas foram mortas com requinte de crueldade. Certo? Porque o que acontece? Os caras falam que nós estávamos armados, mentira. As armas brancas, que são facas confeccionadas, que é a faca que nem tem corte, feita pelos presos, todas foram jogadas fora quando a polícia entrou. Você está entrando de arma, cachorro gigante, vai estar com faca, você vai jogar fora, caralho. Então, quando a polícia ela entra, você tá nisso, todo mundo jogou as facas, todo mundo foi para sua cela. Certo. Então, alguns caras, alguns poucos foram escolhidos e mortos. Um nome. Tá, você vem aqui, você vem aqui. Eu não acreditava nisso em primeiro momento, porque eu fiquei 14 anos preso depois ainda desse fato, né? Mas há pouco tempo eu tive acesso a algumas informações que sim. Algumas pessoas elas foram mortas, indicadas, pelos próprios policiais mesmo, né? Inclusive irmãos. Uhum. Tem 2 irmãos que eles foram mortos. Então, em 15 casos, o cara falou, você vem. E eles nem se pareciam. Aí falou assim, você vem. Aí eu pensava que foi coincidência, mas não foi. Porque um pesquisador falou, você estava onde? Eu falei, eu estava dentro da minha cela. E eles estavam dentro da cela deles. Então os caras chegou dentro da cela, já sabendo características, e falou vocês e mataram os caras. Eu já tinha as moedas marcadas, já. Algumas sim. Só que muitas outras não. Outras morreram nesse corredor polonês. Tinha um cara que estava na minha frente, o cachorro mordeu, arrancou os órgãos sexuais dele, cara. O cara indo era assim. pastor alemão na época? Era não, tipo então, aí que tá. Esse que eu vi era um Rottweiler, era pastor alemão, fila, você tá ligado? Mas a maioria era sempre o pastor alemão. Mas os caras tinham Doberman, os caras tinham os cachorros. Mas aí, esse Rottweiler, nós estamos falando em 92, eu nunca tinha visto na minha vida, chapa. Você tá ligado? O bagulho parecia um monstro. Você é um monstro, que o bicho era bombadão mesmo, assim, olhava. Esse dia eu fui num canil, nada a ver com essas, mas esse dia eu fui num canil pra tomar a mordida, mas com aquela proteção e tal. Você tá louco, velho. Com aquela proteção lá, o bicho joga você pra um lado pro outro. Você entendeu? A mordida dele pesa 900 quilos, sei lá. É então, coisa de louco. Aí você imagina, se pegaram ele, pá, e o cara caiu na minha frente, o polícia veio com a baioneta, que são aquelas facas que tem, você tá ligado? Deu varas no pescoço do cara, se tirou, e eu tô ali com a mão na cabeça. Eu falei, eu tenho que sair, mano, eu tenho que passar. Mas eu nem ia pular o cachorro, que o cachorro... E eu não podia olhar, e o polícia já falou pra nós olhar pro chão. Aí daqui a pouco o cara abriu assim, aí eu passei, comecei a descer. Quando eu chego na escada, um cara que tá na minha frente escorrega na escada, irmão. Aí escorregou, o polícia tava com uma faca dessas nossas, improvisada na mão. Do jeito que o cara veio, o cara deu uma facada aqui no plexo, só nas costas do cara. E eu descendo, eu falei, nossa, eu não posso escorregar, porque se eu escorregar, eu vou morrer. E consegui chegar lá embaixo, sentar lá no meio. Que é retrato essa foto retrato essa foto no meio do pátio. Quando deu, assim, umas 6, 7 horas, começou a escurecer, os caras começaram a ligar uns holofotes grandão, e aí você escutava alguns barulhos, mas os caras já pararam. Mas teve uma hora que nós estávamos sentados, mano, todo mundo ali no pátio, aí chegou um policial da rota, um policial negro, retinto, eu gosto de trazer pra gente também entender, você tá ligado que esses capitão do mato tava lá também, né? E eles é o seguinte, ele chegou, e falou assim, quem que tá ferido? Aí os caras, eu, vem, quem mais? Eu. Levou todos esses caras que estavam feridos para um local que a gente chama que é a barbearia, tá ligado? Que era embaixo assim, na parte de baixo do pavilhão, existiam salas, e essas salas era a igreja, tá ligado? Era a barbearia, eram empresas, era a carceragem. Não habitavam presos ali. Os presos só vinham do 2º ao 5º andar, certo? Então, pegou esses caras, mano, levou os caras pra barbearia, tipo. Chegou lá na barbearia, né, e você tá com a cabeça pra baixo, não podia levantar a cabeça. Levantou, tá morto. Mas nós começamos a escutar os cachorros. E os caras gritando, mano, aqueles gritos, você tá ligado, cara? Roubou. Você já sabia que os cachorros estão mordendo os caras, certo? Aí daqui a pouco os cachorros parou. Silêncio total. Aí escutou um monte de tiro. Aí daqui a pouco passou uma meia hora, o policial voltou. Tem mais alguém ferido aí? Aqueles caras foram tudo socorridos já e tal. Você tá ligado? Mas todo mundo entendeu o recado. Falou, pô, os caras mataram os caras. Então quem tava ferido, tudo ficou quieto. Aí os caras começou a recolher, você tá ligado? Nós pra voltar pra cela. Mas nós não voltou pra nossa cela. Todo mundo foi acondicionado só nas celas do 5º andar. Mano, ó, e eu gosto de trazer que essa foi o que me diferenciou, até mesmo na minha luta, tá ligado? Como eu falei, existia muita encrenca, crises lá dentro, então eu tinha muito inimigo, tinha cara que eu não gostava lá dentro, tinha cara que eu queria matar o cara, e isso fez um diferencial. Na hora que eu fui subir, o policial me parou, a fila, né? Então parou eu, o cara parou toda a fila, eu falei, nossa, agora eu vou morrer. Aí eu escutei o policial falar assim, aí, tá cansado, ladrão? Tá cansado? Só que eu não... Tinha um monte de policial, eu não conseguia identificar se era o que tava do meu lado, ou era o outro. Aí eu fiquei quieto, falei, acabei de levantar, mano, tô cansado, acabei de me matar, mano. Na hora eu deduzi isso. Eu falei, vou ficar quieto, vou responder que tô cansado ou não. E tô quieto. Aí eu escutei um cara respondendo, um pouco.
Aí eu ouvi o tiro. Pô, só que eu escutei o tiro, o cara, ele não tava no meu ângulo de visão porque eu tô olhando pro chão. Então eu só tô vendo os caras que tá aqui e as Isso, botas. isso. Quando o cara caiu no meu ângulo de visão, mano. Era um cara que eu conhecia ele, que era o finado do Tubarão, um cara que eu não gostava dele, se tá ligado? Mas me indignou ver o cara ser morto, se tá ligado? Naquela crueldade. E ali mostrou que ele tava carregando corpos. Então essas pessoas que estavam carregando corpos, ao mesmo tempo elas estavam sendo assassinadas como uma queima de arquivo, né? Sei lá, uma coisa assim, a gente pode imaginar, né? E assim, nossa, tá explodindo aí, quase que eu corro aqui. É, aí para você ver como que foi aí nós pega e sobe lá para cima, tá ligado? Chega lá em cima, os caras colocam e a gente passa por muitos corpos, Sim. né? Aí o cara, não, aí o cara chegou, falou assim: vai ladrão, pega o corpo. Pega o corpo. Eu falei, "Ixi, eu vou ficar quieto, não é eu, não é É, possível." Eu falei, meu Deus, fazendo até oração, né? Eu falei, caralho. Só que aí eu vi o corpo sendo arrastado. Aí eu vi que certo. não era eu. Arrastou o corpo, levou o corpo embora. Nós sobe, você tá ligado, a escada a milhão lá pra cima e somos colocados dentro das celas, acondicionado em muita gente dentro de cada cela. O diferencial da gente ver, por exemplo, e os caras que estavam carregando corpos, a maioria estava sendo assassinado. Só que quando deu meia-noite, alguns presos conseguiram bichar a cela, abrir as celas e nós descemos, né? A minha cela que eu estava, o cara conseguiu abrir, eu desci para a minha cela e a gente entender que o número de 111 ele não era verdadeiro foi no dia que nós acabamos tendo visita. Isso foi na quinta, sexta, certo? No sábado a gente fizemos a limpeza, descaracterizamos totalmente o pavilhão com a limpeza, só que a perícia já tinha passado e Certo. no domingo nós tivemos visita, nossos familiares tiveram acesso ao pavilhão. E aí, quando minha família chega, a minha família olha pra mim e fala assim: Nossa, nós não sabemos se você estava vivo. Porque a gente tá vendo um monte de gente que o nome não tá na lista que tá lá fora e Certo. tá entrando aqui, chegando aqui, vendo que o cara morreu. Você Caraca, tá mano. ligado? Aí o cara pega e sai. Aí nós fizemos o quê? Nós fomos contar quantas pessoas estavam faltando dentro da cela. Porque ali vocês tinham uma média, É, vamos não, dizer não tá assim. na cela, ninguém É, fugiu. Então você ninguém chega lá, fugiu. você mora aqui. Quantos que tá aqui, mano? Faltando? Dois. Ninguém Pô, fugiu. Nós não matou preso. certo, Presos não se mataram, então dois. certo, Mas aí chegou, eu tenho um número de 148 presos na minha mente. Tá ligado? certo. É um número que eu sempre tive. Depois disso, eu andei várias penitenciárias. Em todo lugar que a gente chegava, a gente tinha que estar falando, quanto, conversando com os pessoas. Quantos que foi? Como que foi? Você tá ligado? Então isso faz um pouco que a memória da gente, né, seja viva, né? É claro que pode nos enganar também, que a gente sabe como que memória é. Sim, sim. Só que entre nós sobreviventes existe muita divergência do nome. Tem cara que fala 250, tem que fala cara que fala 600, mas uma coisa que nós não aceitamos é o 111. Né? E eu integrar, você tá ligado, um grupo, certo? Que a gente estamos falando de uma das faculdades privadas mais top, que é a FGV, né? Sim, Certo? E fazer parte de um grupo de pesquisa, a gente está tentando quebrar esse número, mesmo após muitos anos, que agora fez 33 anos, sim, né, faz bastante desse tempo. massacre, mas a gente não se conforma e tenta quebrar esse número. E essa diferença, eu já achei essa diferença, você tá ligado, desses números, certo? Que Certo. são 37 pessoas. Essa diferença eu já achei. Só que é o seguinte, mano, os caras justificam. Você tá ligado? Essa justificativa, só que a justificativa deles, elas vão até um ponto que não tem como, até o momento, a gente passar por conta de ser documentação que é do Estado ainda e está sob sigilo deles. Então, na Aham. hora que, né, der uma liberdade, na hora que mudar o governo, mudar qualquer coisa, nós conseguimos pôr a mão. Aí nós quer ver. Você tá ligado? Senão não consegue quebrar esse número, né? Sim. E não o número verdadeiro, né? Mas tudo que eu trago, cara, em cima disso é a gente tentar fazer o link de toda essa violência que nós conversou antes, Sim. você tá ligado? Com essa violência que ocorreu também, com essa violência que ocorreu no Rio de Janeiro. Isso melhorou a criminalidade? De fato? Vamos parar para pensar. Quais que são as consequências, você tá ligado, após esses fatos, né? E a gente, como sociedade, a gente tentar entender, você tá ligado, o que é bom para nós ou não. E a gente pensando em grupo. Não posso pensar em mim só, que eu vou pensar só no meu umbigo, você vai pensar no seu e ele vai pensar no seu. Agora, quando nós todos se unem, eu não vou deixar você pensar só em você, como você também não vai deixar eu, como ele também não vai. Então a gente vai ter que pensar em grupo e a gente tentar, pelo menos, mitigar um pouco de toda essa violência que nós estamos vendo, né, meu? Louco, louco. Tá ligado? E a gente estamos falando de um apagamento que o Estado traz, né? Porque o Estado, ele traz um apagamento, ele esconde essa história do massacre, Sim. certo? Numa tentativa de realizar novamente, né? Ah, foi pouco, foi faxina, mas ele existe um apagamento lá no Parque da Juventude, que é onde que era a antiga casa de detenção, onde que é o Sim. Carandiru ainda, né? Até hoje, se você chegar lá, você não escuta nada falando dessa história, você não vê nada a respeito. Então, é uma tentativa que o Estado traz, né, meu? Pô, Um apagamento, entendi. né? Ali, quando, até pra fazer um parênteses, quando uma música foi muito famosa, Diário de um Detento, fala que Sim. era a brecha que o sistema queria. Era isso mesmo, a É sua um concepção? recado, né? Um recado Aham. dado, né? Que o Sim. Estado traz.
mandando para todos, porque isso repercutiu muito no sistema penitenciário depois, Aham. né? Mas só que aí modificou também o comportamento, né? Porque quando tinha Certo, um tumultinho, a primeira coisa era ficar perto dos funcionários para não deixar correr, certo. certo? Então os funcionários passaram a ser mais refém, tá ligado? Dessa população carcerária que falava, não, não deixa correr, porque senão a polícia entra, que nem entrou no Carandiru, né? Sim.